Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar sobre o seu corpo. Será que você está escutando seu corpo? Você está percebendo seu corpo? Ou você está funcionando só daqui para cima? O nosso corpo fala conosco o tempo todo. É como se fosse a nossa casa nessa existência, o nosso templo nessa existência. Então ele reflete muito quem nós somos. Isso engloba milhões de coisas. As principais emoções que você sente, até as rugas que você tem, falam muito das emoções que você mais sentiu ao longo da sua vida. As dores que você sente, os desconfortos. Eu sou uma pessoa que tem bastante alergia, eu tenho bastante dor de estômago, meu sistema imunológico sempre baixa. Você acha que é à toa, que é isso contigo. Claro, existem acometimentos que são apenas físicos, eles não são só psíquicos que refletem no corpo. A gente tem que analisar sempre caso a caso. Por exemplo, você já parou hoje para prestar atenção no seu corpo? O que ele está te dizendo? Para aí um pouquinho e pensa. Se está acelerado o coração, se está com desconforto na coluna, se está com pressão na mandíbula. A gente se conheceria muito mais de observar os movimentos do corpo, as reações do corpo. Um outro estudo que chama experiência somática. Eu amo esse livro de paixão. Cadê o livro? Que eu amo de paixão, não trouxe o livro que eu amo de paixão. Ele explica, por exemplo, numa situação de estresse, um animal, quando ele é ameaçado, um coelhinho, por exemplo, quando o coelhinho é ameaçado, ele corre. Quer dizer, ele descarrega essa energia e os mecanismos de estresse. Na verdade, todo mundo acha que estresse é uma doença, mas na verdade o estresse é uma síndrome de adaptação, é uma adaptação natural do organismo a uma situação de risco iminente. Então, se eu estou sentindo que alguma coisa vai influenciar a minha integridade física, eu vou ter essa reação, que é uma reação do sistema nervoso simpático, autônomo simpático, que vai dilatar minha pupila, vai eriçar os pelos do corpo, vai injetar glicose, quer dizer, vai me deixar pronta para fugir ou para lutar. No reino animal, ok, né? O predador vai atrás da sua vítima e a vítima descarrega correndo. Só que você vai fazer isso, seu chefe chega, te dá uma bronca daquelas. Você vai sair correndo? Você vai atacar seu chefe? Quer dizer, são situações que a gente vive no dia a dia de estresse, mas é indireto, não é uma ameaça direta à sua integridade física. Então são mini ameaças e, em geral, a gente não tem a reação. Quer dizer, o Peter Levine, nesse livro, ele fala sobre a necessidade de a gente ter essa descarga. Ele até comenta quando os animais tremem, eles tremem o corpo todo deles. Eles não estão só se secando de água, mas eles dão aquela tremida que é para descarregar a energia. E a gente não faz isso. E aí o que acontece? Ela fica em vórtices de trauma dentro do corpo. É como se fosse uma energia que não foi descarregada, que está congelada no corpo e que você fica sentindo aquilo, principalmente em situações que se assemelham à primeira situação. A gente não extravasa essa energia emocional que nós temos, os sentimentos, aquilo que a gente gostaria de dizer, eles ficam travados dentro do corpo e aí aparecem as doenças. Os desconfortos, as dores crônicas, as alergias, os torcicolos, gastrites. Peter Levine também fala de situações de trauma, quer dizer, situações de alta emocionalidade que ficam gravadas no corpo. Lembra que no começo do vídeo que eu falei que o nosso corpo ele tem uma memória que é construída ao longo de toda a nossa vida? Então, situações em que a gente tem uma descarga emocional muito forte, uma situação de violência, de luto, enfim, a gente tem uma tendência a travar aquilo dentro da gente e é como se aquilo ficasse acompanhando durante a vida, como se o trauma, toda vez que você entrasse em contato com uma situação parecida, você trava ou tem a mesma sensação que você teve daquela outra vez e parece que aquilo vira um ciclo sem fim. Mas o trauma é um mal-estar, uma memória do corpo em que isso não foi processado, não foi elaborado.
Isso pode ser amenizado sim, compreendido sim e, dependendo da situação, curado. Então, como é que a gente faz para trabalhar essas questões? Primeiro ponto para a gente poder tirar as amarras de traumas, de memórias negativas que a gente tem no nosso corpo. A primeira coisa é compreender por que isso está se passando no seu corpo. Existe uma linha da psicologia, que é a psicologia corporal, que, nossa, tem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Nesse trabalho da experiência somática, eu fiz uma sessão e foi uma experiência muito interessante, porque ela me colocou deitada e aí ela começou a mapear meu corpo, foi muito interessante. Ela começou, eu falei, por exemplo, meu coração tá acelerado, porque tava andando, né? Tô um pouco ansiosa. E agora? E aí ela ia passando por várias partes do meu corpo e eu ia percebendo, e foi uma experiência muito interessante, porque eu descobri coisas sobre o meu corpo que eu não tinha a mínima ideia. Quer dizer, eu vivenciava, sentia isso, mas eu não conseguia ver o quanto eu tinha nomeado certas partes do corpo com carga emocional. Porque o que acontece? Quando a gente entra, por que a maioria das pessoas não faz isso que eu tô falando? Vai pra terapia, vai lidar com isso? Porque dói. Você ter passado por uma situação traumática, você ter passado por situações de grave estresse, não é confortável pra ninguém. Quer dizer, você vai entrar em contato com aquilo que, na verdade, você menos quer entrar em contato. Mas é o que você mais precisa. Mas claro, esse é um tipo de trabalho que tem que ser feito por um profissional sério. Começa a prestar atenção mais no seu corpo. E se precisar, se estiver com muita raiva, se estiver com muita tristeza, com muita inveja, com muito medo, extravase. Às vezes não necessariamente no objeto direto do qual você tem raiva, mas vai fazer uma luta, vai fazer uma dança, uma hidroginástica, não sei o que você vai fazer. Mas encontre uma forma de extravasar essa energia. Então, encara esse desafio de resolver suas questões, elaborar, para de ficar enrolando. Porque todos os dias a gente não percebe, mas às vezes essas sensações físicas, elas se transformam em emoções, se transformam-se em pensamentos e elas nos acompanham durante a vida. Por exemplo, numa situação de baixa estima, pode ser um exemplo. Então a pessoa, ela passa uma boa parte da vida, né, sendo regido por um trauma e essa estima nunca se resolve. Tem pessoas que nem se olham de verdade no espelho, mas não é se olhar, só colocando crítica, é olhar de verdade. Quem é você? Que corpo que você construiu? Porque a maioria das pessoas, elas esperam o corpo adoecer, esperam doer de verdade para procurarem ajuda. E se você curtiu esse vídeo, veja os outros vídeos do canal. Tô colocando aqui o especial do Dia dos Psicólogos para vocês assistirem. E bora lá, gente. Vamos desenvolver, sabe? Vamos sair da caixinha. Chega de caixinha. Beijo.